Talvez você tenha nascido dentro da organização, ou talvez tenha perdido anos, tempo, energia, dinheiro, acreditando que tudo aquilo era a verdade. Não foi dúvida, foi coragem. A coragem de fazer o que ninguém tinha feito ainda. A coragem de levantar da cadeira com o coração tremendo e sair, enquanto todos ainda estavam convencidos que ficar era a única escolha. Chamaram isso de fraqueza, de rebeldia, de orgulho espiritual. Mas você sabe, não foi fuga, foi sobrevivência. Porque duvidar naquele ambiente é proibido. Pensar por si mesmo é pecado. E quando o medo grita fica, é preciso muita força para dar o primeiro passo. Você não saiu porque era fraco, você saiu porque foi forte, antes de todo mundo. E se ninguém te disse isso ainda, eu vou dizer agora. Foi preciso coragem para sair primeiro. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento da sua vida você também sentiu que o seu despertar foi solitário, doloroso, mas necessário, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque tem mais gente como você por aí. Agora, vamos ao vídeo onde vamos entender por que tantos estão acordando e por que sair não é cair na dúvida, é finalmente abrir os olhos. Na mente de cada irmão devoto, existe uma prateleira invisível. Nela, ao longo de anos, ou mesmo décadas, são cuidadosamente colocados os pequenos incômodos, as perguntas não respondidas, as contradições silenciosas. Uma doutrina que mudou, uma injustiça testemunhada na congregação. Uma regra que nunca fez sentido. Cada item é um peso. Para muitos, essa prateleira suporta a carga por uma vida inteira, mantida firme pelo cimento da fé e do medo. Mas, para um número crescente de pessoas, chega o dia em que um último item é adicionado. E então, a prateleira desaba. Este é o início de uma das jornadas mais difíceis e profundas que um ser humano pode enfrentar. O processo de deixar uma religião de autocontrole. Não é um ato de rebeldia impulsiva ou uma busca por prazeres proibidos. É, na maioria das vezes, o oposto. É um ato de profunda integridade moral, um resgate da própria consciência. Este documentário não irá focar nos escândalos ou nas manchetes. Iremos explorar um fenômeno muito mais íntimo e talvez mais significativo, o despertar silencioso. Vamos analisar o que acontece na mente e no coração de uma pessoa quando as respostas prontas já não bastam e as contradições se tornam pesadas demais para ignorar. Vamos detalhar os estágios dessa jornada, desde o momento em que as primeiras rachaduras aparecem na fachada da certeza, passando pela agonia da decisão de romper com tudo que se conhece, até os desafios e as belezas de reaprender a viver fora da bolha. Analisaremos as ferramentas de controle que tornam essa saída tão difícil: o medo, a culpa e a ameaça do isolamento. E também exploraremos as estratégias de sobrevivência e os passos práticos que muitos utilizam para proteger sua saúde mental e preservar, quando possível, seus laços mais preciosos. Esta é uma história sobre a busca pela liberdade mental. É sobre a coragem de desmantelar uma identidade que foi construída por outros e a difícil tarefa de construir uma nova, baseada na autenticidade e na própria consciência. Para aqueles que nunca entenderam por que alguém deixaria a segurança da organização, este vídeo oferecerá uma janela para essa realidade complexa. E para aqueles que já fizeram essa jornada, ou que estão nela agora, que sirva como uma validação e um lembrete. A história que vamos contar é a história de uma mente se libertando. É o que acontece depois que a prateleira desaba e uma pessoa, em meio aos escombros de suas antigas crenças, começa a tarefa de reconstruir a si mesma. O despertar raramente começa com um estrondo. Começa com um sussurro, um incômodo persistente do fundo da mente. É uma pequena contradição notada em um estudo de A Sentinela. É uma regra que de repente parece mais humana do que divina. É a observação de uma hipocrisia no corpo de anciãos. São momentos que, isoladamente, podem ser facilmente descartados, mas que, somados, começam a corroer a fundação da fé. Este é o estágio em que as coisas começam a fazer menos sentido. O membro fiel, treinado para aceitar e defender a doutrina, começa a perceber pequenas falhas na matriz. Ele ouve um discurso sobre a importância da honestidade, mas se lembra de como a organização mudou sua história sobre 1914 sem nunca admitir o erro. Ele lê um artigo sobre o amor cristão,
mas testemunha a forma fria e calculista como um amigo é desassociado. Ele é ensinado sobre a urgência do fim dos tempos, mas vê a liderança investindo bilhões em estúdios de cinema e projetos imobiliários de longo prazo. A dissonância cognitiva, a habilidade de manter duas ideias contraditórias, começa a falhar. É neste ponto que algo desencaixa. Pode ser uma única informação nova, uma conversa com alguém de fora, ou um evento pessoal traumático onde a organização falhou em oferecer o apoio prometido. Este evento funciona como uma chave, destrancando a porta para o salão de todas as dúvidas anteriores foram guardadas na prateleira. De repente, a pessoa começa a se permitir fazer as perguntas que antes eram proibidas. Se esta é a única organização de Deus, por que ela comete tantos erros? Se somos guiados pelo Espírito Santo, por que a verdade precisa ser constantemente ajustada? Se somos o povo mais feliz da Terra, por que há tanta depressão e ansiedade ao meu redor? Este é um processo profundamente solitário e assustador. A pessoa ainda está fisicamente dentro da organização, participando das reuniões, sorrindo e cumprimentando os irmãos. Mas mentalmente, ela embarcou numa jornada de investigação secreta. Ela começa a pesquisar na internet, a ler livros proibidos, a ouvir os testemunhos de outros que já saíram. Cada nova descoberta é ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Libertadora porque confirma que ela não está louca, que suas dúvidas são válidas. Aterrorizante porque cada nova verdade que ela descobre a empurra para mais perto de uma decisão impossível. O despertar silencioso é o início do fim. É o momento em que a programação começa a falhar e a consciência individual começa a lutar para respirar. É o processo doloroso de perceber que a casa segura que você habitou a vida inteira pode, na verdade, ser uma prisão. Quando a dissonância se torna insuportável e a evidência esmagadora, a pessoa chega ao verdadeiro motivo pelo qual a saída se torna não uma opção, mas uma necessidade existencial: a recuperação da liberdade mental. Deixar a organização deixa de ser sobre discordar de uma doutrina específica e passa a ser sobre resgatar a própria consciência. Este é um ponto crucial que observadores externos raramente entendem. A organização enquadra qualquer saída como um ato de rebeldia, orgulho ou fraqueza moral. O dissidente é pintado como alguém que quis pecar ou que não aguentou a pressão. Mas, para a grande maioria das pessoas que despertam, a saída é o ato mais moralmente corajoso de suas vidas. É um ato de resgate. É a decisão de parar de mentir para si mesmo. É a recusa em continuar defendendo publicamente doutrinas nas quais não se acredita mais privadamente. É a rejeição da exigência de viver em um estado de perpétua dissonância cognitiva. Recuperar a liberdade mental significa reconquistar o direito de ter seus próprios pensamentos. Significa não precisar mais usar os clichês de término de pensamento como "a luz fica mais brilhante" para justificar as contradições da liderança. Significa poder ler um versículo bíblico e tirar suas próprias conclusões, sem o filtro obrigatório das publicações da torre de vigia. Significa também recuperar a sua bússola moral. É a liberdade de decidir, com base na sua própria consciência e empatia, que o ostracismo de um filho é cruel, independentemente do que um manual de regras diga. É a liberdade de sentir compaixão por pessoas de outras religiões sem ter que vê-las como mundanos destinados à destruição. Este ato de resgate não é uma rebelião contra Deus. Para muitos, é o contrário. É uma tentativa de se reconectar com o senso de espiritualidade mais autêntico e honesto, livre da intermediação de uma burocracia religiosa. É a conclusão de que para ser verdadeiramente fiel a Deus e à própria consciência, é preciso ser infiel à organização. A organização exige uma lealdade que força o indivíduo a trair a si mesmo. A decisão de sair é a afirmação de que a integridade pessoal é mais importante do que a aceitação do grupo. Portanto, o grande motivo para sair raramente é trivial. É uma das decisões mais profundas que alguém pode tomar. É a escolha entre a segurança de uma mente cativa e a perigosa, mas indispensável, liberdade de uma consciência autônoma. Mesmo quando a mente já despertou e a decisão de sair foi tomada em nível intelectual, o passo prático de romper com a organização é um dos mais difíceis e traumáticos que existem.
Isso ocorre porque a torre de vigia construiu uma fortaleza de barreiras emocionais projetadas para tornar a saída o mais dolorosa possível. A primeira barreira é o medo. Não apenas um medo abstrato, mas medos concretos e profundamente enraizados. Há o medo do Armagedon, a imagem do fim do mundo que foi martelada na mente desde a infância. Mesmo que a pessoa não acredite mais racionalmente, o medo condicionado pode persistir, criando crises de pânico e ansiedade. Há o medo de estar cometendo o pecado imperdoável, de estar abandonando a Deus e se colocando do lado de Satanás. A organização equipara a si mesma com Deus de forma tão eficaz que deixar a instituição parece o mesmo que se tornar o inimigo do divino. E o mais poderoso de todos, há o medo do isolamento. A ameaça da desassociação e do ostracismo é a principal arma de retenção da organização. A pessoa sabe que, ao sair, ela corre o risco de perder tudo: seus pais, seus irmãos, de uma vida inteira. Toda a sua rede de apoio social. É a perspectiva da morte social. A segunda barreira é a culpa. A organização é mestre em induzir culpa em quem sai. A pessoa é levada a se sentir egoísta por abandonar a verdade. Ela se sente culpada por causar dor à sua família fiel. Ela se sente culpada por desperdiçar os anos que dedicou à organização. Essa culpa é frequentemente manipulada pela família e pelos anciões, que podem dizer coisas como: "Você está partindo o coração de Jeová", ou "Pense na dor que você está causando à sua mãe". É uma forma de controle emocional que torna a pessoa responsável pela dor dos outros, quando na verdade é a política de ostracismo da própria organização que causa a ruptura. A terceira barreira é a dor do abandono. Quando a ruptura finalmente acontece, a dor é real e imediata. A sensação de ver amigos atravessando a rua para não falar com você, de ter suas ligações ignoradas pelos seus próprios pais, de ser tratado como um leproso espiritual, é uma experiência de profundo trauma psicológico. Antes de continuar, quero deixar meu agradecimento à Removida da Seita pelo apoio ao canal. Esse gesto silencioso carrega muito significado. É ele que torna possível a continuidade desse projeto, sendo um voto de confiança na importância desse trabalho. Esse tipo de contribuição é fundamental para que eu consiga seguir produzindo conteúdos como este, com a regularidade e a profundidade que vocês merecem. Ontem eu não consegui publicar. Acabei passando mal e precisei parar um pouco, mas estar aqui de volta, retomando esse projeto, só é possível porque tem gente do outro lado que acredita no que está sendo feito. Se esse conteúdo toca você de alguma forma e você sente que ele precisa continuar, considere apoiar. É simples, tem um QR Code aqui na tela, ou pelo link no comentário fixado logo abaixo. Não é só uma doação, é uma forma de dizer, continua, e isso importa. E sim, cada apoio faz diferença. Agora sim, vamos voltar ao vídeo. O silêncio dos que ficam é ensurdecedor. Mesmo quando a mente já está livre e convicta de sua decisão, o coração ainda sofre com a perda de todos os relacionamentos que um dia foram o centro de sua vida. Romper com as testemunhas de Jeová não é como mudar de igreja. É como emigrar de seu país de origem, deixando para trás sua cultura, sua língua e todas as pessoas que você ama para começar uma nova vida sozinho em uma terra estrangeira. Diante de barreiras tão formidáveis, a forma como uma pessoa decide sair da organização pode ter um impacto profundo em sua saúde mental e em seu futuro. Não existe uma maneira fácil de sair, mas existem estratégias que podem ajudar a mitigar os danos. A estratégia mais comum, especialmente para aqueles que têm família próxima ainda na organização, é o fading, ou o desaparecimento gradual. Em vez de uma confrontação direta ou uma carta formal de dissociação, a pessoa simplesmente começa a diminuir sua participação. Ela para de ir às reuniões, para de entregar o relatório de campo e lentamente se torna inativa. A lógica por trás do fading é a de evitar acionar o mecanismo judicial da organização. Enquanto a pessoa não for formalmente desassociada,
ainda há uma pequena chance de manter algum tipo de contato com a família, pois as regras de ostracismo para inativos são tecnicamente menos severas do que para desassociados. É uma tentativa de voar sob o radar. No entanto, mesmo o fading não é uma garantia. Anciãos zelosos podem caçar o membro inativo, tentando forçar uma conversa que pode levar a uma comissão judicativa por apostasia se a pessoa expressar suas verdadeiras crenças. É um jogo tenso de gato e rato. Outro passo prático crucial é a construção de uma rede de apoio externa antes da saída. Uma das razões pelas quais as pessoas se sentem tão presas é porque toda a sua vida social está dentro da organização. Sair sem ter para onde ir é uma receita para a depressão e o isolamento. Construir essa rede pode envolver reconectar-se com parentes não TJs, cultivar amizades no trabalho ou na faculdade, ou participar de grupos de hobby. Envolve criar pela primeira vez uma identidade e uma vida social que não dependam da organização. A proteção emocional é igualmente vital. Isso muitas vezes significa procurar ajuda profissional. Encontrar um terapeuta que entenda sobre grupos de autocontrole ou trauma religioso pode ser um divisor de águas. Ter um espaço seguro para processar a culpa, o medo e a raiva é essencial para uma recuperação saudável. Além disso, conectar-se com a comunidade de ex-membros online pode ser uma tábua de salvação. Fóruns, grupos em redes sociais e canais no YouTube oferecem um espaço onde a pessoa percebe que não está sozinha, que suas experiências são válidas e que milhares de outros passaram pela mesma jornada. Finalmente, há a difícil estratégia de comunicação com a família. É uma dança delicada entre a necessidade de ser autêntico e o desejo de não fechar completamente as portas. Muitos que saem optam por não debater doutrina com seus familiares, focando em expressar seu amor e manter a conversa em um nível humano, na esperança de preservar o mínimo de vínculo possível. Sair com segurança, portanto, é um ato de planejamento estratégico. Requer clareza, paciência e a construção de uma nova fundação para a vida antes que a antiga seja completamente demolida. Escapar da organização é apenas o primeiro passo. A jornada que se segue é a de reaprender a viver, a pensar e a ser no mundo real, fora da bolha protetora e controladora da torre de vigia. Este é um processo de redescoberta, que é ao mesmo tempo libertador e profundamente desorientador. A primeira grande tarefa é a reconstrução da identidade. Por anos, a pessoa foi definida por um único rótulo: testemunha de Jeová. Sua rotina, suas amizades, sua visão do mundo, seus objetivos de vida, tudo era ditado pela organização. Agora ela se depara com a pergunta assustadora: quem sou eu sem isso? É preciso redescobrir paixões que foram suprimidas, explorar interesses que eram proibidos e construir um sistema de valores que seja genuinamente seu, baseado em sua própria consciência e experiência, e não em um manual de regras. É um processo de se tornar o autor da própria vida, depois de passar anos sendo apenas um personagem em uma história escrita por outros. O segundo desafio é aprender a tomar decisões. Dentro da organização, a maioria das decisões de vida é pré-definida. O que estudar, com quem se casar, como criar os filhos, como gastar o tempo livre, para tudo há uma orientação teocrática. Fora da bolha, a pessoa se depara com a vertigem da liberdade. Aprender a confiar no próprio julgamento, a pesar prós e contras, e a assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas sem um guia externo, pode ser aterrorizante no início. É como aprender a andar novamente depois de passar a vida inteira usando muletas. O terceiro aspecto é encontrar um novo sentido para a vida. A organização oferece um propósito grandioso e abrangente: fazer parte da obra de salvação da humanidade e sobreviver ao Armagedon para viver no paraíso. Quando esse propósito é removido, um enorme vazio pode se instalar. A pessoa precisa encontrar novas fontes de significado.
Isso pode vir do trabalho, da arte, do voluntariado, do fortalecimento dos laços familiares que restaram ou simplesmente da apreciação das pequenas alegrias da vida que antes eram vistas como distrações mundanas. É a transição de viver para um futuro apocalíptico para aprender a viver e encontrar valor no aqui e agora. Reaprender a viver também envolve desaprender os medos e a paranoia que foram instalados. É o processo de aprender que as pessoas do mundo não são agentes de Satanás, mas seres humanos complexos, com suas próprias virtudes e defeitos. É aprender a confiar nos outros e em si mesmo novamente. Esta fase da jornada é uma segunda adolescência independentemente da idade da pessoa. É uma fase de exploração, de erros, de descobertas e, finalmente, de um crescimento pessoal que seria impossível dentro dos limites estreitos da organização. Um dos maiores equívocos, tanto para os de dentro quanto para os de fora, é a suposição de que deixar a organização Torre de Vigia significa necessariamente abandonar a fé em Deus. Para muitos, a realidade é exatamente o oposto. A saída não é o fim da espiritualidade, mas o começo de uma jornada espiritual autêntica. A organização trabalha arduamente para fundir sua própria identidade com a identidade de Deus. Deixar a Jeová e deixar a organização de Jeová são apresentados como sinônimos. Isso é uma tática de controle para tornar a saída teologicamente aterrorizante. O primeiro passo na recuperação espiritual é, portanto, o de desvendar esse nó, separar Deus da instituição que afirma representá-lo exclusivamente. Uma vez que essa separação é feita, uma infinidade de caminhos se abre. Muitas pessoas que saem descobrem que sua fé em Deus e em Cristo não apenas sobrevive, mas se aprofunda e se torna mais significativa quando libertada da estrutura legalista e controladora da Torre de Vigia. Alguns encontram um lar em outras denominações cristãs, onde descobrem uma teologia da graça e do amor incondicional que nunca conheceram. Eles se encantam com a liberdade de adorar sem a constante pressão do julgamento e da contagem de horas. Outros optam por um caminho de fé não institucional. Eles continuam a ler a Bíblia, a orar e a cultivar uma relação pessoal com Deus sem a necessidade de intermediários humanos ou de um conjunto de regras de uma organização. Eles encontram uma espiritualidade baseada na consciência pessoal e na busca pela verdade onde quer que os leve. Há também aqueles que, após examinarem criticamente a religião em que cresceram, chegam a conclusões agnósticas ou ateístas. Sua jornada os leva a encontrar sentido e ética não na religião, mas no humanismo, na ciência e na conexão com outras pessoas. E essa também é uma trajetória válida e honesta. O fio comum que une quase todas estas jornadas é a transição de uma fé baseada no medo para uma fé ou não fé baseada na liberdade. A espiritualidade deixa de ser sobre evitar a punição, Armagedon, desassociação, e passa a ser sobre buscar o crescimento, o amor e a verdade de forma autêntica. É a descoberta de que é possível ser uma pessoa boa, moral e espiritual, sem pertencer a um clube exclusivo. É a percepção de que a espiritualidade não precisa de dogmas rígidos, de culpa ou de intermediários. É a libertação de uma fé que era, em essência, uma servidão, para uma espiritualidade que é, finalmente, uma escolha livre. A jornada para fora de um grupo de autocontrole é uma das mais solitárias que se pode imaginar. A organização é desenhada para fazer com que a pessoa que sai se sinta completamente sozinha, isolada e como se fosse a única pessoa no mundo a passar por aquela crise. Mas a verdade é que você não está só. Hoje, graças à conectividade da internet, existe uma vasta e crescente rede global de apoio, composta por pessoas que fizeram exatamente a mesma jornada. Milhões de ex-testemunhas de Jeová em todo o mundo estão compartilhando suas histórias, oferecendo apoio e construindo novas comunidades. Plataformas como o YouTube, o Reddit, fóruns online e grupos em redes sociais tornaram-se tábuas de salvação para quem está despertando ou já saiu. Nesses espaços, a pessoa pode encontrar validação para suas experiências. Ela descobre que as dúvidas que ela tinha, os medos que ela sentia e as injustiças que testemunhou não eram únicas, mas parte de um padrão sistêmico relatado por milhares de outros.
Ouvir a história de outra pessoa pode ser incrivelmente terapêutico. Quebra o feitiço do isolamento e desmente a narrativa da organização de que apenas os orgulhosos ou pecadores saem. Mostra que pessoas boas, inteligentes e sinceras de todas as idades e origens estão chegando às mesmas conclusões. Essas comunidades online oferecem mais do que apenas apoio emocional. Elas são centros de informação, onde ex-membros compartilham pesquisas, documentos históricos e análises que ajudam outros a entenderem completamente o sistema que deixaram para trás. É uma educação coletiva que capacita e acelera o processo de cura. O ato de compartilhar a própria história, por sua vez, torna-se uma forma de ativismo. Não é, como a organização afirma, um ataque apóstato movido pelo ódio. É um ato de compaixão. É uma tentativa de alertar os outros, de estender a mão para aqueles que ainda estão sofrendo em silêncio e de criar um caminho mais seguro para aqueles que virão depois. Se você está em qualquer estágio desta jornada, seja com a prateleira de dúvidas começando a pesar, seja já do lado de fora, reaprendendo a viver, saiba que existe uma comunidade inteira esperando por você. Uma comunidade que entende sua dor, que celebra a sua coragem e que sabe que a vida após a torre de vigia não é o fim, mas o começo de uma vida autêntica. A maior mentira que a organização conta é que você ficará sozinho. A maior verdade que a comunidade de ex-membros revela é que você nunca esteve tão acompanhado. A busca pela liberdade pode começar na solidão, mas ela inevitavelmente leva à comunidade.